da Europa sem o fazer com paixão. Fazer com paixão é aderir aos ideais europeus. Aos ideais de liberdade e de solidariedade. Isso é muito difícil. Porque fica uma operação plástica. Fica um mero somatório político. Fica uma realidade económica ou financeira. Não vem de dentro. Vem de fora. E esse é um problema da Europa hoje. Eu tentei dizer isso de dentro do Parlamento Europeu. Quer dizer, não é possível construir. E devo confessar que considerei perfeitamente natural que um setor dos deputados olhasse, que é minoritário, com grande indiferença, se não rejeição, para aquilo que eu dizia. São aqueles precisamente que não sentem nada relativamente àquilo que eu estava a dizer. Setores radicais anti-europeus que têm primado, em muitos casos, pelo populismo, pela xenofobia, pela distância da realidade, que é a solidariedade ou a justiça social. E, portanto, o apelo que aqui foi feito, por aquilo que percebi, pela senhora professora Maria João Rodrigues, é o apelo que corresponde a esta encruzilhada europeia. É importante discutir a União Económica e Monetária. É importante estudar as instituições e aperfeiçoar as instituições políticas. E debater se a União Bancária, depende de que União Bancária estamos a falar, mas pode ser. E a União Digital é certamente. E outras realidades. Agora, não é menos importante, pelo contrário, saber que posição toma a Europa em relação aos refugiados. Mas toma uma posição a sério ou é uma pura ficção? Quando diz que sim ou é nim? É sim, mas e com que condições? E as condições são de tal maneira que se diz sim a dezenas ou centenas de milhares de pessoas e depois as condições circunscrevem e limitam a centenas de pessoas, não é centenas de milhares de pessoas, ou poucos milhares de pessoas. Isto não é dizer sim, isso é dizer nim. É dizer não por detrás do sim. Essa é uma escolha. Outra escolha, a Europa deve fazê-lo de forma solidária entre si, ou é legítimo que haja quem, dentro da Europa, considere que está desvinculado desse esquema de solidariedade. Está desvinculado. Uns têm que ser solidários, outros não. Mas isso é o começo do fim da solidariedade europeia. Não faz sentido. Esse é um tema que não é apenas daqueles que estão aqui a discutir problemas que consideram mais próximos. Mentira. É um tema vosso e nosso. É de todos. É um tema de todos. E nesta encruzilhada a Europa tem adiado a reflexão e sobretudo a decisão sobre temas desta natureza. São ingratos? São ingratos. São complexos? São complexos. Avança e para. Avança e para. E às vezes recua. E é muito importante que se defina. Para ser fiel aos seus próprios objetivos, aos seus ideais. Portugal está de consciência tranquila. Não é apenas o governo português, por exemplo, nesta matéria de refugiados. São todas as instituições nacionais. É o que se chama, às vezes eufemisticamente, sociedade civil. Isto é um conjunto de instituições sociais, comunitárias, políticas, que estão de acordo em relação a este ponto. Felizmente. Noutros não estarão, nestes estão de acordo. A reflexão é fundamental. E a segunda reflexão, por aquilo que percebi, também é fundamental. Nós estamos, à escala mundial, a viver uma revolução científico-tecnológica. E todos os dias negamos essa realidade. Achamos que não, que não existe. Ou melhor, os cientistas dizem que existe. Apontam, aliás, os sinais. Os sinais da ciência, na tecnologia, na economia, na organização social, enfim, nas relações entre comunidades nacionais, supranacionais, regionais, à escala mundial. Isso tem consequências. Tem consequências, por exemplo, no trabalho humano. Tem consequências na saúde. Tem consequências, e por isso as tecnologias da saúde, na comunicação, nas tecnologias da comunicação. Tem consequências
na circulação das pessoas, aí não é na forma de comunicação intelectual, mas da comunicação física, da circulação. E é uma revolução profunda. Como profunda foi a Revolução Industrial. Houve revoluções, ou noutros tempos, a introdução da roda. Esse ano não é comparável. Não é comparável, mas é uma revolução. Nada é rigorosamente comparável, as circunstâncias são diversas. E isso tem consequências. E um dos problemas que existe é que as organizações políticas e o próprio direito estão atrasados em relação a essa revolução. Eu, como professor de direito, sentia isso todos os dias. Nunca, ou quase nunca, o direito antecipa essas transformações. Vai atrasado em relação a elas. O digital transforma-se a ritmo impressionante. Pois a forma de lidar com o digital nas próprias regras vai atrasadíssimo. As organizações políticas das Nações Unidas, até as organizações, até a União Europeia, têm mecanismos e formas de funcionamento que são atrasadas e insuficientes para fazer face a esses problemas. É possível haver uma realidade económica ou financeira que ocorre num determinado momento, ou uma realidade social que ocorre num determinado momento, volto outra vez ao caso dos refugiados, e porque as cimeiras são de tanto em tanto tempo, e porque as reuniões de ministros são de tanto em tanto tempo, e porque, apesar de haver videoconferências e contactos permanentes, e a diplomacia já não ser a diplomacia que é, mas decisões são tomadas muito tempo depois da ocasião em que era fundamental refletir e decidir. E podia ser, não, são tomadas porque há aqui um compasso de espera que é muito salutar para saber como se reage. Não, são tomadas porque a mecânica institucional é uma mecânica de outro tempo. De outro tempo. Bom, vejam como eu me entusiasmei com temas fascinantes, com pena não ter assistido a todo o encontro, mas como vos felicito pela iniciativa da conferência. E vos exorto a continuar o vosso caminho. O contexto é diferente. E porque o contexto é diferente daquele que foi o contexto do nascimento, a forma de agir é diferente. Mas a preocupação é a mesma. A pedagogia é a mesma. E o papel do Presidente da República é o de fomentar estas iniciativas na sociedade. São iniciativas cívicas. A vida política tem nos partidos uma componente fundamental na democracia, mas não se esgota nos partidos. Nem se esgota nos clássicos parceiros económicos e sociais. E é a existência do movimento cívico, com um dinamismo vosso, que serve de acicate aos partidos e aos parceiros económicos e sociais clássicos. Eles mudariam menos ou não mudariam se pudessem. É a minha experiência, até como vagamente politólogo, não mudariam se a sociedade, se a economia, se os movimentos sociais, se os movimentos cívicos não obrigassem a mudar. E essa é uma responsabilidade vossa. A que esta conferência sucedam mais conferências, mas sobretudo que entre conferências não desmobilizem. Não desmobilizem. A sociedade portuguesa precisa de cidadãos mobilizados e o Presidente da República agradece a vossa mobilização. A sede da ABA em Coimbra, e como a Vista Alegre era uma empresa nacional, nós trazemos para o Sr. Presidente, já deve ter repetido várias vezes, uma lembrança de Coimbra. E, portanto, é com todo